Boa noite, deusas. Sejam bem-vindas, vocês que estão entrando, quem vai assistir a gravação depois, muito boa noite. Sejam bem-vindas à live 4 da série O Despertar da Mulher Selvagem. É uma série de lives com base aqui inspirada no livro Nosso Amigo Mulheres que Correm com os Lobos, né? Para quem gosta aí, para quem já ouviu falar, para quem já leu. E a cada terça-feira eu tô trazendo aqui um conto desse livro ou uma parte, né? Como hoje a gente vai dar continuidade no conto da Vasalisa. E o objetivo dessa série de lives é a gente falar mais, conversar. Inclusive estou trazendo convidadas aqui, né, em algumas lives, para a gente poder falar mais sobre esse amadurecimento da mulher, né? Então, quem aí não se conecta muito com o termo mulher selvagem, pode usar também esse termo, o amadurecer da mulher. Então, eu te convido hoje a ficar aqui comigo, com a minha convidada que daqui a pouco já tá chegando, minha amiga Vika Martins, pra gente bater um papo, então, sobre esse Encarando a Megera Selvagem, a parte 2, que é sobre o conto da Vasalisa que a gente tá falando. Já já eu vou revisar aqui, relembrar o conto da Vasalisa e a gente vai seguir falando sobre essas tarefas, sobre esses níveis que a gente vai caminhando, que a gente vai percorrendo para acessar aí principalmente a nossa intuição e o andamento do nosso processo de amadurecimento. Então a Vika já chegou, tá me dizendo que está sem som. Tu não me escuta, Vika? Bem-vinda, Cíntia que tá aí, consegue me dizer se está me escutando? Tu me escuta, Cíntia? Só pra gente ver, né? Esqueci que me empolguei na abertura e esqueci de perguntar se vocês estavam me escutando. Se tem som aqui, até tô aumentando o som aqui. Vamos ver, deixa eu colocar aqui vou colocar aqui no chat. Vocês me escutam? Ah, agora sim, tá ouvindo? Ah, então tá, Cíntia também, Vika também. Então vamos lá, vamos começar. Bem-vinda, Nai. Vamos começar então esse bate-papo incrível aí com esse livro que eu curto muito, né? Não é à toa que ele tá aqui e que a gente pode ter muitos aprendizados, muitos insights, tá? Então deixa eu convidar aqui. Convidar minha convidada especial, minha amiga, admiro muito ela, nos conhecemos na formação de terapia dos saberes femininos. Ela é uma excelente profissional também, uma pessoa maravilhosa. Nem vou dizer o currículo dela, porque senão eu vou ficar aqui a noite inteira falando de currículo, mas eu posso garantir que além de um belo currículo, é uma pessoa maravilhosa, uma profissional que eu admiro muito, muito competente. E também aí a gente se identifica então com essas questões, né, desse empoderamento das mulheres, de nós enquanto seres humanos também, para que a gente possa cada vez mais nos encontrar e encontrar o nosso espaço, né? Então, Vika, deixa eu te convidar aqui para participar. Ah, não, é tu que tem que pedir, né? Não, aqui eu consigo convidar, peraí. Para entrar aqui, Vika. E para quem tá chegando ou que depois também vai assistir essa gravação. Opa! Oi, Vika! Oi, boa noite! Boa noite! Tudo bom, Cris? Tudo, gratidão! Hoje eu já chego assim lá com essa apresentação, todos a gente fica até meio envergonhado. Com certeza, eu faço questão sempre, assim como na outra live também veio a Edith. Somos aí, eu disse, amor, né, que nós somos de uma turma aí que nos conhecemos na terapia dos saberes femininos. E admiro muito cada uma de vocês. Eu tô escutando o meu som aí no teu retorno. Tá, então eu vou tirar o fone e ver se fica melhor, tá? Tá. Uhum. É melhor assim.
Deixa eu ver. Agora eu não me escuto, mas vamos ver se eu vou te escutar. Tá, me diz se tu tá me ouvindo. Sim, eu estou ouvindo. Mulheres, me digam se estão escutando também, ouvindo a Vika, porque ela tirou o fone agora, vamos ver. A imagem está um pouquinho embaralhada, mas deve ser por conta aí da chuvarada que tá aí, né, Vika? A internet não tá. Não tá das melhores. Mas assim, a tua imagem tá bem tá embaçada, mas eu tô conseguindo te escutar. Tá bom. Pra mim Tá? tá super boa a tua imagem, mas pode ser a minha internet aqui, porque tá chovendo muito aqui. Então tá. Mas estamos aí. Com a Coisa essência. boa. Essência, meu amor. É o que importa. Que honra te ter aqui. Então, hoje, Vika, na outra live, terça-feira passada, a gente já começou a explorar o conto da Vasalisa. Então, quem estava aí pôde acompanhar, né? Eu falei ali, expliquei o que é esse conto tão maravilhoso que nos fala principalmente da nossa conexão com a nossa intuição. Então eu vou rapidamente aqui, né, para quem está aqui hoje, para quem vai assistir a gravação também, relembrar o conto da Vasalisa. E a ideia é que a gente vá bater um papo aqui, gente, para poder trocar ideia, porque eu disse, né, cada vez que eu faço live sobre esse livro, eu digo que cada vez que eu vou ler, cada vez que eu releio alguma coisa, eu tenho um novo insight, eu tenho um novo aprendizado. Então, com certeza, esse nosso bate-papo aqui vai ser da mesma forma, né? E cada uma sente de um jeito também. Então, e por isso que é legal, né? Quem sentir aí no seu coração também de ler o capítulo, de ler o livro, enfim, fica bem à vontade para poder ter também suas percepções, seus sentimentos, seus insights em relação a esses contos aí. Então, vou relembrar aqui a história, né, para quem não estava na outra live. Então, a Vasalisa, né, a Vasalisa a Sabida, como a doutora Clarissa Pinkola Estés chama, né, ela reuniu diversos contos, na verdade, a doutora Clarissa, ela é escritora, ela estudou muitas histórias, e esse, né, tem de diversas versões, esse conto da Vasalisa, mas essa versão é a que ela preferiu trazer para esse livro, então. E aí, a mãe da Vasalisa se encontrava lá no leito de morte, né, então fiquei imaginando essa cena, ela lá, o pai e ela, né, ali junto com a mãe, e a mãe já no momento de partir, de morrer, né, e eles ali fazendo orações e tudo mais. E aí essa mãe, antes de morrer, chama a filha para entregar para ela um presente e falar também uma última mensagem. Então, o que a mãe entrega para Vasalisa, né? A mãe entrega para Vasalisa uma bonequinha que é idêntica a ela, semelhante a ela, inclusive a roupinha igual, e entrega esse presente, então, dizendo que é para ela guardar e sempre que ela precisar, ela vai usar essa bonequinha, né? Como se fosse ali, como simbolizando algo que vai guiá-la, que vai protegê-la também. E a mãe, antes de morrer, então, reforça muito para ela usar esse presente, né? Que é o que ela tá deixando para ela nesse momento de partir. E aí, a mãe, né, se vai, enfim, morre. Depois de algum tempo, o pai da Vasalisa casa novamente. E aí vem aquela velha, conhecida história nossa da madrasta e das filhas da madrasta. O pai, muito inocente, muito ingênuo, né, não percebe, mas quando ele não está presente, essa madrasta e essas filhas da madrasta tratam a Vasalisa como escrava, pedem para ela fazer tudo. E a Vasalisa é uma moça muito linda, muito bonita, muito simpática, muito tudo, né? E elas morrem de ciúmes, morrem de inveja. Então elas tentam fazer um plano para tirar a Vasalisa do jogo, né? E o que acontece? Elas tramam, né, entre elas, de mandar a Vasalisa para a floresta. Eles moram num lugar onde tem floresta e tudo, e tem uma bruxa conhecida por essa floresta, que é a Baba Yaga, e que é conhecida por
matar, por comer as pessoas, matar aquela bruxa bem má, assim. Pensem aí numa bruxa má. E aí elas mandam a Vasalisa, né? Dizendo para a Vasalisa que a Vasalisa tem que pegar fogo lá com a Baba Yaga. Se elas não conseguissem fogo com a Baba Yaga, eles não teriam fogo para cozinhar, enfim, para fazer todas as suas tarefas. E a Vasalisa, sempre muito pronta a servir e ajudar, obviamente aceita a tarefa de ir para a casa da Baba Yaga no meio da floresta para pegar esse fogo. E lá se vai a Vasalisa, então, né? Correndo floresta dentro, de noite, e ela entra nessa floresta e se vai para pegar o tal do fogo com a Baba Yaga. E aí, quem que guia ela durante essa jornada? A bonequinha, né? Então, quando ela sente medo, insegurança, para onde ela vai, ela coloca a mão no bolso e pergunta, né, para a bonequinha, é por aqui, é por ali, e a bonequinha vai guiando ela. Chegando lá perto da casa da Baba Yaga, imaginem, gente, uma casa de uma bruxa que tá sobre pés de galinhas, a casa dança, a casa se mexe, a casa tem várias partes de pessoas que já passaram por ali. É uma casa meio sinistra, assim, né? E de repente chega então a Baba Yaga lá, imaginem aí até o título aqui da live é a Megera Selvagem, né? Porque a nossa psique já falando disso, já vai tudo aqui, a gente já vai imaginando o nosso mental, aquela velha queixuda com seu narigão, com suas verrugas e tudo mais. E aí ela pergunta para Vasalisa o que é que ela quer. E a Vasalisa responde prontamente: eu vim buscar fogo para minha família. E a Baba Yaga já, né, pensa assim: essa menina, né, sabe o que quer, veio buscar fogo para a família. Inclusive a Baba Yaga fala: eu conheço o teu pessoalzinho lá, eu sei quem é, né? Quem é o pessoalzinho, a madrasta e as filhas da madrasta, né? E aí acontece que a Baba Yaga até concorda e dá o fogo para ela, mas ela precisa fazer algumas tarefas antes. E aí a Vasalisa, né, fica bem assustada. O que será que ela quer que eu faça? Então a Baba Yaga dá diversas tarefas para ela limpar, para ela cozinhar, para ela lavar todas as roupas da Baba Yaga. E ela diz assim: quando eu voltar, se tu não tiver feito tudo isso, eu vou tu não vai ter o teu fogo e também sabe-se lá se tu vai sair daqui viva, né? E aí a Vasalisa começa a fazer todas as tarefas. E quem que ajuda a Vasalisa a cumprir essas tarefas? A bonequinha. E tem horas que a bonequinha diz: vai descansar que eu vou fazer, quando tu acordar vai estar tudo feito. A Baba Yaga volta e dá mais tarefas para ela. Ela acha que já tinha cumprido tudo. Não, agora tu vai separar esses grãos. Então ela pede para separar lá os grãos de milho, tem grãos, outros tipos de grãos que estão misturados no estrume, então é um trabalho bem demorado, que exige muito, né? É um trabalho que quando se olha assim fazer, a Vasalisa pensou: não, eu não vou dar conta disso, mas vamos lá, vamos fazer. E a bonequinha da Vasalisa sempre tá junto ajudando. Resumindo aqui a história, a Baba Yaga se surpreende com a Vasalisa porque ela cumpre todas as tarefas, né? E ela vem e dá o fogo para Vasalisa, que é uma caveira incandescente, assim, né? E ela diz: e pega esse fogo e chispa daqui, né? E a Vasalisa até pensa em perguntar mais alguma coisa, mas a bonequinha dentro dali no bolso dela se mexe, como quem diz: não, não pergunta mais nada, só simplesmente vaza, né? Sai daqui. E aí a Vasalisa volta correndo pela floresta com a caveira incandescente. A essas alturas, a madrasta e as filhas já achavam que a Vasalisa já tinha até sido morta pela Baba Yaga, o que para elas seria muito bom, porque era o plano inicial. E quando elas percebem aquela luz, assim, vindo na floresta, né? E daí elas percebem que é a Vasalisa chegando. A Vasalisa chega em casa com a tal da caveira e a madrasta e as suas filhas simplesmente, né, morrem, né? São queimadas ali olhando para a caveira incandescente. E assim termina a história, né? Como a própria Clarissa diz, uma história que é interrompida assim abruptamente para te trazer de volta, né? Por aqui agora.
para poder refletir sobre todas essas questões que estão. Eu aqui resumi a história, né? Tem algumas outras partes também, alguns outros detalhes. E na live anterior, vi que a gente falou sobre a tarefa 1 e a 2, que é deixar essa face boazinha de lado, né? A gente abordou bastante isso, conversou sobre se deixar essa parte nossa boazinha, que ser boazinha e gentil não é o que vai garantir, né, que tu seja ali, que tu tenha, que tu consiga o que tu quer, né? Encarar também esse lado das trevas. Então, a tarefa 1, a tarefa 2, na verdade, são 9 tarefas. Da tarefa 1 até a 9, de uma forma geral, fala muito dessa intuição, desse poder interior. Mas eu acredito ser importante a gente ir passando tarefa a tarefa, mesmo que a gente tenha que fazer mais de um encontro, como, por exemplo, hoje já é o segundo, para a gente poder ir aprendendo aqui, trocando ideia, porque ela vai falando em cada tarefa coisas muito interessantes, que às vezes a gente não se dá conta, ou que a gente já viu alguma vez, mas que é interessante relembrar, para nos ajudar nessa jornada aí de conexão com o nosso poder interior. Por quê? Porque o nosso poder interior nos assusta, não é mesmo, Vika? O que tu acha? Tu concorda com isso? Porque eu tava relendo aqui algumas coisas e me chamou a frase, olhando ali entre todas as tarefas, né? Me chamou muito a atenção que a Clarissa fala. Esse poder interior, ele assusta, né? Então, por isso o vínculo aqui com a mulher boazinha demais também, né? Às vezes é mais confortável ficar no gentil, né? Agradando a todas do que acessar esse nosso poder, né? Sempre parece mais confortável, né, querida? Parece. E aí que eu acho assim que os contos de fada, eles vêm para tornar mais fácil da gente encarar isso que é tão assustador para nós, né? Porque tá aí num universo que é do desconhecido, assim, que é um universo em que você precisa sair desse universo, desse momento da vida em que você é protegida, que você é acolhida, né? E você precisa ir para o mundo, né? Enfrentar aquilo que você não conhece, enfrentar, inclusive, as questões internas, né? Porque, na verdade, ali, os contos em geral, né? Os personagens, todos os contos, eles também são faces nossas, né? Nós somos todas essas, nós somos a Vasalisa, nós somos a madrasta, as filhas, o pai, né, que tá lá, que não se dá conta. Gente, a minha gata tá fazendo uma confusão aqui. Querida, pena que não dá para vê-la direito. Ela tá nervosa. Ela tá nervosa? Então deixa ela quietinha. Sei que ela quer. Mas, enfim. Mas, assim, esses personagens todos, esse pai que tá ali, que não se dá conta do risco, né? Que a filha corre e tal. A própria Baba Yaga, né? São interfaces aí do nosso universo. E aí até foi muito legal, assim, tu ter me chamado para conversar sobre esse conto, porque eu estou trabalhando isso, olha só. Olha aqui a casa com os pés de galinha. Ai, não dá para ver, Vika. Porque a imagem tá embaralhada. O que é? Um livro? É um caderno onde eu desenhei as etapas, né? As etapas, porque do que falam essas tarefas, na verdade, são etapas, né, de iniciação do feminino, assim, em rumo ao seu interior, né? Rumo a esse universo. Porque o feminino, ele é dentro da gente, né? Esse universo profundo, né? Esse mergulho de autoconhecimento, né, que a gente faz e que nos leva a conhecer essas nossas faces que não são só a da boazinha, porque o que acontece com a mãe boa demais, né, que é lá que vocês já conversaram na tarefa 1, né? Ela não é suficiente para você enfrentar o mundo, né? Porque ela, muitas vezes essa proteção ela te impede de ir para o mundo. Então eu preciso avançar. E essa família, né, da madrasta, na verdade, são as nossas interfaces que ficam ali nos machucando mesmo, dizendo que a gente não pode, que a gente não sabe o suficiente, que a gente não é boa o suficiente, que é melhor desistir, né? Então, o que acontece? Chega um momento ali em que
essa mesma face que duvida da gente, né? Que questiona, que é rígida demais, né? Que faz o oposto da boazinha demais, que é exigente demais, ela também nos impele a ir para frente. É ela que nos desafia, olha, acabou o fogo, né? Quer dizer, tu ficou ali na mesmice, o teu fogo morreu. E assim, a Vasalisa é um conto russo, né? Então, assim, ir para a floresta significa ir para uma floresta nevada. Se não ter fogo, é risco de morte mesmo, né? De uma morte, claro, psíquica ali, né? Que está tratando, né? Então, a Vasilisa, ela vai rumo à floresta, que daí já começa na terceira tarefa lá, né? Ela vai na direção da floresta, né? Quer dizer, ali ela já está enfrentando esse desconhecido, né? E aí, o que ela leva com ela? A bonequinha, que infelizmente você não pode ver, né? Eu tenho a minha aqui, e ela é bem simbólica, assim, porque a minha Vasalisa, ela é a própria Vasalisa com a bonequinha dela na mão, sabe? Que é a Ai, cópia que dela. linda! Ai, que pena que não dá pra gente visualizar, Vika. Depois eu É mando que a uma imagem tá bem. A Tá imagem bem tá bem pixelada, embaralhada, que pena. mas bom, a Tá, gente não tem tá pelo problema. menos Vocês te vão escutando imaginando, tá? super Vocês vão bem. imaginando uma boneca que é a própria Vasalisa com a bonequinha dela, que é a copiazinha dela, o clonezinho dela, que foi dado pela mãe, né? Esse presente da mãe de mostrar o caminho para a intuição, né? E aí, o que acontece? Como é que ela entra nessa floresta? Ela entra com a bonequinha no bolso, né? Então, é uma floresta escura, que é esse profundo, né, do autoconhecimento, esse mergulho profundo, ele é um lugar escuro, né? Mas o que a bonequinha tem? Ela tem a sabedoria, ela representa essa sabedoria do nosso feminino, que é da nossa anciã, né? Que é a Clarissa fala que é a que sabe, né? Ela que sabe. Então, ela traz ali uma segurança, que é uma segurança diferente de estar esperando da mãe boazinha demais, é estar aprendendo a confiar na própria intuição, a escutar os próprios saberes femininos, né? Então, com isso, essa boneca, ela meio que se torna como se fosse uma lanterna, uma luz, né, no meio da escuridão. Ela ajuda a caminhar no escuro, né? Então, é um dos momentos ali, né? E tudo isso faz todo o processo da relação da Vassalisa com a bonequinha, né? Com a Vassalizinha, é Com a justamente Vasilisa miniatura. essas tarefas todas, elas representam graus de iniciação, são graus de evolução que a nossa psique interna precisa fazer para que a gente amadureça e a gente possa, de fato, aí, né, conquistar os nossos sonhos, nos realizar, né, enquanto feminino, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto mulher, enfim, em todas as interfaces da nossa vida, né? E aí ela vai jogando ali, né? Tipo, a história vai jogando várias tarefas, que nem as tarefas são cumpridas sempre com o auxílio, né? Com essa guiança dessa vasalisa que representa a nossa intuição, os nossos saberes mais instintivos, né? Então, a própria Baba Yaga, que é essa bruxa, né? Essa bruxa que tem verruga no nariz, que tem uma cara horrenda. Então, assim, Um se queixão deparar que com essa dobra. bruxa, encarar ela e não ter medo dela, só é possível com a intuição do lado, né? Porque, ao mesmo tempo, na história, a própria Clarissa fala disso, a Baba Yaga, ao mesmo tempo que ela é exigente, que ela é a megera, né? Que ela te faz te coçar, né? Tem que separar ali o joio do trigo, tem que separar o esterco ali da semente de papoula, né? O tipo de semente, enfim. Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também ela não maltrata a Vasalisa. Ela, ao mesmo tempo, ela respeita, né? Ao mesmo tempo que ela é respeitada, ela também respeita. Ela não faz mal, né? Inclusive, mesmo na forma dela ali, assustadora, ela acaba protegendo, porque no final ela entrega o fogo de volta. Né? Que é o fogo da vida, né? O fogo da alma, né? Entrega o fogo de volta e ela volta com aquela caveira, né? Que é super simbólica, assim, né? Volta com aquela caveira
que ao mesmo tempo que é assustadora, que ela chega a ter vontade de largar a caveira, né? Porque é assustadora, ela também é uma proteção. Porque essa é o fogo dessa caveira, que também é o fogo da alma dela, que vai chegar e vai queimar essa família que não deixava ela avançar, né? A madrasta, Uhum. as irmãs, né? Que estão dentro dela, né? Tá todo mundo dentro dela. De mim, de Sim, ti, acho de todas que nós, né? Tá dentro da gente, né? Então, assim, de é, uma acho que forma isso é mais, bem assim, sem entrar legal. muito no pormenor de cada uma das tarefas, assim, é um pouco como eu vejo, sabe? Em que Sim. vai acontecendo esse ancoramento das forças instintivas, né? Essa morte da boazinha demais, que precisa morrer para que a gente possa enfrentar a vida, e que é uma morte, assim, que é uma morte simbólica, né? Porque eventualmente, em alguns momentos da vida, a gente precisa trazer de volta, né? Em alguns pontos, né? Trazer de volta esse acolhimento. Mas, Uhum. e faz toda essa jornada aí de volta ao lar, né? Que também volta ao lar também é uma expressão bastante simbólica, assim, né? Do autoconhecimento, né? Desse mergulho profundo. Sim, de volta para casa, né? E a casa é dentro, né? Então, essa chave dessa porta de volta ao lar que a Vika está trazendo se abre por dentro. Por quê? Porque é uma viagem para o nosso mundo interior, que é o que a gente tanto fala, né? Quando a gente começa essa jornada de se autoconhecer, de se reconectar com a nossa essência, com o nosso feminino, com a nossa alma, enfim, né? Daí cada um se conecta aí com uma forma de falar, né? Eu gosto muito de essência, tanto que o nome do perfil é Essência, e também gosto de alma, de natureza. Então, às vezes, eu fico transitando entre esses termos, mas cada um aí sente no seu coração, né? A palavra, enfim. E como dizem, né, tem coisas que não é para serem ditas em palavras, né, para ser sentido. Então, como que tu sente aí essa reconexão com o teu feminino, com a tua alma? E bem legal isso que a Vika tá trazendo, né? Na live 1, a gente falou sobre é, a parte do pai, né? Que representa essa inocência, né? E a Vika colocou para nós aqui que todos esses personagens são partes nossas, né? Porque a gente tá aqui, a Clarissa tá explicando a psique feminina, né? Então, como funciona o nosso jeito de funcionar. E quando fala psique, é isso, é a alma, é o que está dentro. Então, o pai inocente que não vê as coisas, a madrasta, a madrasta má, as filhas, né, que são manipuladas também ali pela madrasta e tudo mais, são todos aspectos nossos, né, que levam a essa parte da mulher boazinha demais. E essa parte que a Vika falou ali da intuição, ela coloca ali como navegar nas trevas, porque da parte que ela entra na floresta, esse navegar nas trevas nos leva a usar nossa intuição. Por quê? Porque uma hora, também pegando assim de forma geral, que o conto traz, ele tem uma parte que ele diz assim, ó, ou tu te sacode a ti mesma, não é nessas palavras, mas foi assim que eu entendi, ou tu resolve entrar nessa floresta escura, né, atrás dessa caveira incandescente que representa a luz da alma ali, que nem a Vika falou, ou a vida vai te chamar. Quando tu menos esperar, tu tá caminhando ali, vai se abrir um bueiro na tua frente. E esse bueiro, enfim, que também pode simbolizar alguma coisa da nossa vida, por exemplo, né, trazendo algumas questões práticas do nosso dia a dia. Quando eu não fui. Eu sempre trago esse exemplo, o pessoal já tá, quem me segue há mais tempo, já, de novo a Cris com esse exemplo, mas aquele é muito, para mim, foi muito significativo, né? Foi como se fosse um bueiro na minha vida, a hora que eu não fui promovida. E agora? Daí vem as vozes da madrasta e das filhas. Não sou boa o suficiente, não dou conta. Não sou uma boa profissional, falta isso, falta aquilo. Então a vida te chama a entrar na floresta. Enfim, quando acabou lá o meu primeiro relacionamento, será que eu não sou uma boa namorada, uma boa esposa? Isso, aquilo, a gente se enche de questionamento. E daí que a Clarissa traz muito bem, através dos contos, que nem a Vika colocou, essas imagens nossos próprios lados. As vozes sabotadoras, que nem a madrasta, né? As vozes inocentes, a mãe boa demais.
Mas aqui até a mãe boa demais cumpriu uma tarefa dela, que foi iniciar a filha, entregar algo ali para marcar essa iniciação dela. E aí, o nome da live até encare a bruxa megera, por quê? Porque é assim como eu preciso da mãe boa demais, da mãe ali que entrega, que inicia, que me diz, ó, isso aqui é o teu presente e ele tá dentro de ti. Inclusive, ele é como se fosse tu mesma, é uma voz interior tua. A gente também precisa da bruxa, né, Vika? A gente também precisa da megera. E que nem a Vika falou ali, a megera bruxa, se a gente for olhar lá o significado mais primitivo e tudo mais, é sabedoria, né? Depois que foram distorcendo, e daí os contos e as coisas, mas a ideia de uma bruxa é sabedoria. A palavra vem, inclusive, né, do witch, agora não me lembro se é do grego, do qual lá o wit, que é sabedoria. E aí, então a gente precisa dessa parte que é representado pela mãe ali no início, e a gente precisa também dessa bruxa megera, da que vai nos ensinar a entrar na floresta e enfrentar o que tem que enfrentar. E aí até que eu separei um trechinho que ela fala sobre a intuição, porque muitas mulheres perguntam, né, tá, mas como que a gente usa essa intuição, né? Daí eu vou ler aqui o trechinho e já passo também a palavra para Vika, que ela fala... como alimentar a intuição para que ela seja bem nutrida e responda aos nossos pedidos, né, de que enquadrinhe as cercanias? Nós a alimentamos de vida. Ela se alimenta de vida quando nós prestamos atenção a ela. De que vale uma voz sem um ouvido que a receba? De que vale uma mulher na selva da megalópole ou no cotidiano da vida, a não ser que ela possa ouvir a voz dela que sabe, aquela que sabe e nela confiar? Então, quantas vezes a gente escuta, né, eu mesma, pelos meus próprios exemplos, devia ter seguido a minha intuição. Eu sabia que era para eu ter ido por ali. Eu sabia que não era para eu entrar nessa história. Eu sabia que eu deveria ter analisado melhor essa proposta que me fizeram. Mas, por ainda não estar, né, que a gente fala aqui de, que nem a Vika falou ali, os estágios da iniciação, desse amadurecimento nosso enquanto mulher, que tem processos, que tem estágios, a gente não escuta essa intuição, a gente vai aprendendo com o quê? Quando a gente começa a se lançar lá e ir entrar na floresta, né, Vika? Aí a gente aprende a apertar a bonequinha e escutar o que ela tá dizendo, né? A primeira etapa é confiar às cegas, né? Que entrar na floresta é entrar no escuro, né? A floresta à noite, no escuro, no frio, né? Então, assim, é confiar nesses saberes, nesses sentidos interiores, né? Então, o primeiro passo é essa confiança. E aí, à medida que... Daí, assim, a mãe, quando ela entrega a boneca para a filha, ela diz que você tem que cuidar e alimentar a boneca, né? Daí ela dá uns pedacinhos de pão, né? Que representa essa nutrição, né? Essa coisa de cuidado. Mas a maior nutrição que ela dá é a escuta. Toda vez que a boneca se manifesta, ela segue com confiança o que a boneca diz, né? E isso vai nutrindo esse processo de intuição, porque se a gente pensar na nossa vida, né, aqui no cotidiano, muitas vezes a gente se desconecta, na verdade, né, da intuição, e aí depois a gente fica pensando assim, será que é intuição ou será que eu tô viajando, né? E na verdade, assim, é um pouquinho, é um passinho de cada vez, né? Então, que você vai confiando, e à medida que você vai confiando, você vai aprendendo a ler, né, a ler essa voz interna, né? Tipo, a boneca em si, ela tem um simbolismo, assim, que se a gente for olhar ao longo da história, é super impactante, né? Ela serve como um talismã, como um lembrete, né? Das nossas sabedorias, assim. No conto, a Clarice, ela fala que isso é uma bênção matrilinear. E quando a gente perde a conexão,
com a intuição não é uma perda da intuição, mas é um corte com esse vínculo desses saberes que vêm, né, da nossa ancestralidade, que nos conecta com a nossa ancestralidade, que é esse presente que a mãe entrega, né? E você não, na verdade, não perde isso, na verdade, você desconecta. E à medida que você vai ouvindo, vai nutrindo, você vai se reconectando e vai fortalecendo. E aí entra a questão, assim, disso que você traz, que é a importância da megera, a importância de Baba Yaga, porque Baba Yaga, ela é assustadora porque ela é o desconhecido, né? E é claro que ao longo da história isso vai ser versado como uma grande megera, como uma aberração assustadora, porque, na verdade, assim, socialmente as pessoas não querem enfrentar a face da megera, né? Como a Clarice fala, né? Mas essa megera que ela vai ser também exigente, ela vai ser rude em determinados momentos. Para quê? Para que a gente possa crescer, porque não se cresce só sendo boazinha, né? Não, você não consegue avançar só com a tua face boazinha, né? E aí, à medida que você vai se relacionando com esse saber interno, que é o saber, né, dessa que sabe, dessa que tem as respostas, que tem um direcionamento, né, que é uma das faces. A megera também é uma das faces da anciã, né, assim como a vassaliça, né? E você vai se familiarizando com esse mistério. E à medida que você se familiariza com esse mistério, que é quando você começa a ouvir a tua intuição e você começa a confiar na tua intuição, você também começa a adotar para você esses valores, adotar para você essa sabedoria, né? Porque você vai incorporando isso, né? no seu devir no mundo, né? E aí você começa a encarar os próprios poderes, porque é isso que a megera traz, e é por isso que ela assusta tanto, porque ela é muito poderosa, né? Poderosa não no sentido, assim, de que a gente seja um ser, assim, fora do normal, entendeu? Nós somos humanos, né? Não dá pra gente ir para um universo, assim, que tá, eu sou sobrenatural, então, assim, tu não vive nesse mundo sobrenatural. É um poder que ele é do nosso universo psíquico, né, do nosso autoconhecimento, dessa sabedoria feminina, e que é realmente muito poderoso e que é capaz de transformar a nossa vida e a vida das pessoas com as quais a gente convive, né? E isso é assustador, porque porque o nosso cérebro, Cris, ele não foi feito para a gente estar mudando, para a gente estar avançando, para a gente sair da zona de conforto. Ele foi feito para ficar na zona de conforto, né? Isso é uma coisa orgânica, né? E a gente quer proteção, né? Exatamente. Então, assim, então existe dentro de nós essas duas forças agindo. Uma força orgânica, que é o cérebro, que quer conservar a energia, que quer reduzir os caminhos neurais e fazer com que a gente continue repetindo aquilo que a gente já conhece, que é mais fácil, que é mais tranquilo. Isso é a zona de conforto. E tá tudo certo, todo mundo tem isso. O problema é que se tu fica só nisso, a alma dói, a alma sente falta, apaga o fogo. E aí a própria alma diz, vem para cá, volta para cá, vem encarar a face da megera. Quem é a megera? É essa grande sabedoria, esse grande poder que a gente tem dentro, né? E é claro que quando a gente tem a coragem de olhar para isso, de encarar, de incorporar, né, de adotar esses valores no nosso universo, ouvir, é claro que a criança boazinha demais, inocente demais, ela vai definhar. Porque essa é a natureza da psique, né? Esse é o caminho natural que a gente deveria percorrer, né? E aí daí segue, né? Porque depois vai, além de encarar, tu fica com a megera, fica lá na casa dela. Daí aqui... Pé de galinha, entendeu? Tu mora lá com ela. Tu não vai só enxergar. Tu não vai só dar um oizinho pra ela, tu vai ficar na casa dela. Tu vai dormir na casa dela. Tu faz a tarefa, tu corre. É mais ou menos assim que ela trata, né? Então aqui, o que a Vika já tá falando já tá ali só pra quem gosta aí de acompanhar no livro. A gente tá ali pela quarta tarefa, que é encarar essa megera selvagem, que nem a Vika tá dizendo. Não é só dar um oi pra ela, é ficar lá na casa dela,
né? Até aqui na página 111, a Clarissa diz, né? Esse excesso de adaptação na mulher boa demais ocorre muitas vezes quando ela tem um medo desesperado de se ver privada dos seus direitos, ou de que a considerem desnecessária. Então, na live passada, a gente até falou mais desse ponto, assim, né? De onde vem essa necessidade, né? Da boazinha demais também, né? Esse lado da nossa psique, assim, que tem esse medo. Tá, mas se eu não for boazinha, eu não vou ser aceita. Daí a gente pode fazer um link aqui com a nossa também, podemos chamar de criança interior, que não deixa de ser também representada pela vasalisa ainda enquanto não iniciada, né? Porque depois, quando a gente começa os nossos, eu digo processos de iniciação, porque a gente é iniciada várias vezes na vida, né? Em vários níveis, né? Olhando numa forma de autoconhecimento em espiral, a gente vai avançando em níveis. Mas agora eu tô iniciada, deu, né? Tô perfeita para tudo, pronto, perfeita no sentido daquele que a gente gosta de pensar em perfeição, de que agora deu, cheguei no topo. Não tem topo, não tem data de formatura, como dizia uma das minhas mestres queridas, Meg Deboni. Ela dizia, gente, não tem data de formatura. Vocês vão, ó, então, pegando a frase da Meg e trazendo aqui para o livro, a gente vai encontrar essa bruxa megera mais de uma vez. E quanto mais a gente se entrega, mais esse processo vai fluindo também. E hoje eu ainda estava pensando aqui, né? Hoje foi um dia, por exemplo, que eu não estava muito bem fisicamente, não tinha dormido bem à noite, foi um dia mais difícil para mim. Cheguei a pensar em, acho que eu não vou fazer a live porque eu não vou ter força, porque não sei o quê. Então, assim, a todo momento a gente passa pelo encontro com a nossa megera interna, assim, no sentido de a madrasta de um lado dizendo não faz a live. Tem o outro lado também, mas será mesmo? Será que não está na hora de contemplar, de descansar? Porque durante o dia eu cheguei até um momento assim que eu digo, não, mas eu vou fazer tal e tal coisa porque eu preciso fazer. E aí, não, mas eu também preciso descansar, eu também preciso contemplar, que é uma parte aqui que ela fala na quinta tarefa, né? Que é o servir o não racional, né? Que é quando a gente se desconecta tanto da gente que a gente fica em dúvida do que é mesmo, do que tá acontecendo aqui. Tá, mas será que eu tô procrastinando? Será que o meu corpo tá me dizendo descansa? Né? E aí, para trazer assim, isso que parece tão, mas essa linguagem, esse conto, ele tá falando disso, de coisas que acontecem no nosso dia a dia. E ali na quinta tarefa, quando ela diz servir, aprender a servir o não racional, a Clarissa fala, para muitas mulheres essa tarefa exige que elas separem todos os dias algum tempo para contemplação, que abra um espaço para habitar, que seja nitidamente seu, com papel, canetas, tintas, ferramentas, enfim, que ela tenha liberdade de se expressar, de se contemplar. E aí aqui, claro, né, eu tô trazendo meu exemplo de hoje, que é bem quentinho, assim, hoje, tá aqui, ó, na minha cabeça. Não, mas eu preciso descansar. Ok, eu tenho isso. A gente sempre tem milhões de coisas para fazer. Mas o meu corpo tá dizendo, para, descansa, contempla. O mundo interior, aí o que eu fui fazer? Fui lá, tirei minha cartinha da deusa, fiz minha oração, vieram muitas mensagens importantes. O que é essa mensagem? É um ser do além falando comigo? Não, é a minha alma falando comigo. Sim, para mim que acredito em mentores, em anjos da guarda, também sim, acredito nisso. Mas o que? É eu em conexão comigo mesmo, que é isso que ela está dizendo aqui. Para a gente poder escutar, aprender a escutar a nossa intuição, aprender a escutar a nossa alma, para a gente conseguir pegar esse fogo na mão, que nem a Vasalisa pegou, exige um certo esforço. Não é assim, até tu aprender, até que isso flua, né? Porque sempre vem algo para nos tirar dali. Não, mas eu acho que eu vou sentar ali e fazer os posts que não sei o que. Não, claro, né? Será que eu vou fazer o post, que é uma coisa mais racional, né? Porque aqui ele está dizendo ali na quinta tarefa, servir o não racional. Será que é melhor eu ir fazer o post ou eu ir olhar o que está acontecendo? O que o meu corpo está me dizendo? Porque o nosso corpo fala com a gente o tempo todo.
E aí, talvez a gente, na maioria das vezes, querendo seguir nesse padrão que a gente é ensinado, ritmo, produtividade, entrega, resultado, reconhecimento. Ah, não, mas se eu não postar hoje, se eu não fizer isso hoje, se eu não fizer aquilo hoje, sim, né? Mas e o que que o teu corpo está dizendo? E o que que a tua alma está te dizendo? Então, é bem importante, gente, parar para contemplar, parar para escutar a megera selvagem. Parece assustador no primeiro momento. Quando eu comecei a fazer minha oração hoje de manhã, pegar a cartinha aqui do oráculo, será mesmo que eu tiro uma carta do oráculo? Porque eu acho que eu já sei que não vai vir uma coisa muito cool, assim, muito leve. Aí fui lá e tirei a carta. Bom, veio uma deusa assim, daquelas, né? E aí é olhar para isso, é encarar essa megera. Claro que aqui eu tô contando uma particularidade, uma coisa bem minha, bem pessoal. Cris, para me conectar com a minha intuição, eu preciso do oráculo da deusa? Não, tu precisa daquilo que tu sentir aí no teu coração. Pode ser o oráculo, pode ser uma oração, pode ser simplesmente um respirar 3 vezes e se perguntar, e agora o que que eu faço? Pode ser uma meditação, pode ser um caminhar, né? Tem mulheres que chegam para mim e dizem, eu gosto de me conectar com a minha intuição caminhando. Quando eu tô caminhando, as coisas vêm para mim, as respostas surgem. Então, acho que é isso, né, Vika? É poder achar o próprio caminho na floresta, né? Através da... na verdade, acho que é, em primeiro lugar, se permitir entrar na floresta, que nem tu falou antes, né? E aí, se entregar para esses momentos, porque que nem eu ali. Ai, será que eu tiro a carta mesmo? Porque, né, deu medo. É como se fosse que eu não tava querendo olhar a Baba Yaga hoje de manhã. E é lua crescente, né? Meu ciclo tá alinhado lá com a lua crescente. É o que a gente quer muito. Meu Deus! E agora? E aí, né, aproveitando a questão da ciclicidade, né, olhar a lua, né, para quem se conecta com esse tema também de ciclicidade pelas luas, enfim, pela natureza, lua crescente, olhar para a criança interior, né? Então, lua crescente, ação, iniciativa, coragem, mas também tem os desafios, tem o outro lado. E se tem uma criança interior aí pedindo algumas coisas que ela acha que não foi atendida ainda, hein? Aí tu vai lá tirar uma cartinha e a deusa conversa contigo, ó, essa criança. Então, gente, é isso. É muito lindo esse conto, né? Vale a pena quem sentir o seu coração de ler, porque eu e a Vika aqui a gente estava trazendo um breve, né, Vika? Uma pontinha, tem muitas coisas. Aí depois, na sexta tarefa, ela fala do separar isso daquilo. Então, acho que tu já comentou um pouco, Vika, que é essa tarefa de separação ali, né? Do que traz, né? De tarefa, assim, de aprendizado, separar as coisas, né? Então, ali, paramos com o dilema ou com uma pergunta, mas sem que nos ocorram muitas ideias que nos ajudem a resolver tais questões. Se a deixarmos em paz, no entanto, e voltamos mais tarde a ela, pode ser que uma boa solução esteja à nossa espera ali, onde antes não havia nada. Ou vai dormir e veja com o que vai sonhar. Então, ela está fazendo esse vínculo aí do tempo também de esperar, porque imagina, tu olha aquele monte de semente ali no meio do estrume. Já eu, por exemplo, meu Deus, paciência é uma coisa que eu venho praticando muito, assim, treinando, porque eu sou aquela que, separar essa sementinha desse tamanho, desse monte de estrume, meu Deus, vou fazer uma coisa mais prática. Mas não, ela tá dizendo aqui que não, né, que tem que ter esse tempo, que pode ser que venham coisas enquanto tu separa ali, né? Que afloram, né, Cris? Tem vários aspectos aí que a gente poderia aprofundar, né? Ainda Sim. voltando lá na tarefa 5, que é essa coisa de que você falou ali, de se dar o tempo, né? De permanecer nessas tarefas não racionais aí. Na verdade, também tem outros aspectos aí que ela fala nessa tarefa aí, que é a questão da purificação, que é a questão de uma limpeza, né? Porque daí ela manda, dentro desse universo, ela manda lavar, limpar, cozinhar e separar. varrer.
varrer, né? Então tem toda uma série de coisas que versam sobre uma limpeza, né? Tipo assim, tem coisas que a gente precisa deixar para trás, né? Daquilo que a gente carregou até então, para a gente poder avançar, né? A questão de nutrir, né? O cozinhar está relacionado com nutrir, né? Que é nesse momento, inclusive, que a Vasalisa ela come um pouco da comida da Baba Yaga, né? Quando ela incorpora um pouco desses valores, Uhum. né? Leva com ela, né? E a questão do separar, que você já trouxe aí, que tem essa coisa assim, de no trabalho manual ali, né? Do tempo, da paciência, né? Do tempo das coisas, mas também tem a questão da separação mesmo, né? De você separar valor, separar, porque a mesma semente de papoula, numa determinada situação, ela é boa como remédio, numa outra situação, ela é boa como isso, né? Enfim, e vão servir, né? E isso serve na vida, porque na vida também a gente precisa separar as coisas, né? Aham. E, e aí eu acho que tem todo esse universo, porque para ela fazer isso, ela precisa ficar, né? Morar com a Baba Yaga. Né? Então é esse tempo aí, que é esse tempo que permite com que você faça todas essas coisas no seu interior, né? Para que você possa depois voltar para casa fortalecida, né? Empoderada, Uhum. e ancorando esses poderes, que são esses poderes do feminino. Ah, ela até Né? diz ali, né? Que são as facetas dos ciclos da vida, morte e vida, né? Baba Yaga não está só pedindo que Vasalisa separe isso daquilo, que aprenda a diferença entre coisas de natureza semelhante, como, por exemplo, o amor verdadeiro do falso, ou a vida revigorante da vida desperdiçada. Acho que é legal que quando a gente está no automático, né? Essa É, vida é uma vida que me exato. revigora, uma vida que realmente eu tenho essa ânsia de viver, ou é uma vida desperdiçada, que nem ela chamou aqui. Mas está pedindo também que Vasalisa distinga um medicamento do outro, que nem tu disse, né? Então, sim, tem muitos aspectos aqui interessantes e vários outros, tem vários trechos aqui que são muito importantes assim para quem está nesse processo, né? É, ela vai trazendo de uma forma tão profunda, tão profunda. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente vai se dando conta das coisas, né? Descobrindo, Hã? vai descobrindo coisas novas, É, e vai né? descobrindo coisas novas, né? E E tem a ela ver com essa também. coisa das armadilhas da vida, né? Sabe aquele ditado, aquele nem tudo que reluz é ouro? Aí, se a gente for pensar, né, quantas vezes a gente passa por situações que parecem maravilhosas, parecem ótimas, e aí a gente vai se dando conta tardiamente que não era aquilo, né? Então, essa coisa aí tá na tarefa da separação, que eu acho que é super importante, né? Uhum. É, e aí já vem a tarefa 7, que ela fala sobre perguntar os mistérios, que a Vasalisa, em alguns momentos, ela faz umas perguntas, né? A sensação que eu tenho na história ali, quando ela tá contando, é que a Vasalisa fica com vontade até de perguntar mais, assim, mas ela filtra ali. E a boneca e a intuição ajuda ela nessa tarefa de selecionar o que ela vai perguntar. E eu vi que ali em um determinado momento da história isso faz muita diferença, assim, porque a Baba Yaga, essa nossa parte da psique que a gente chama de megera, mas que é necessária, ela estava atenta se a Vasalisa realmente estava entregue ali de alma, se ela estava entregue mesmo, se ela estava presente, né? E como ela estava em conexão com essa intuição dela, traz essa questão da presença, né? De quando eu tô aqui, eu tô aqui. Bom, então eu tô fazendo essa tarefa. Eu vim buscar o fogo. A minha tarefa é buscar o fogo. E aí ela consegue, assim, na minha visão, identificar os momentos onde sim, onde é necessário, inclusive, fazer uma pergunta, né? Porque daí depois também a Baba Yaga diz, né? Saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. Quando ela começa a fazer umas perguntinhas assim, a Baba Yaga já logo alerta, né? Ó, cuidado, né? Saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. E a gente
faz esse vínculo, né, da sabedoria, né? Então, como é que aparece aqui a sabedoria nesse livro? Lá que sabe, a velha, a anciã, a bruxa. Só que para saber demais, a gente precisa do quê? A gente precisa viver, a gente precisa perguntar, a gente precisa investigar, a gente precisa se entregar também aos processos, né? Por isso que, na minha visão, é tão importante essa questão da presença também. Porque se a Vasalisa não tivesse entregue a tarefa de buscar o fogo, talvez ela não tivesse tido tanto, vou chamar de sucesso, enfim, não sei se é a palavra melhor, mas que ela cumpriu a tarefa de buscar o fogo. Por quê? Porque ela acreditou naquela tarefa. E ela acreditou também que era possível ela fazer aquilo e ela se entregou de corpo e alma, mesmo diante de tantos desafios. Então, quando a gente se entrega aquilo que a gente está fazendo, por mais que a gente ache que aquilo é difícil, né? Bah, mas não sei se eu vou dar conta disso. Ah, vou começar um negócio novo, né? Tentando trazer um pouco assim para o nosso dia a dia. Ah, vou começar um negócio novo, preciso dar uma guinada na minha carreira, tô sentindo que é necessidade, sinto que a minha alma aqui já brilhou tudo que podia, agora não é mais aqui que ela brilha. É difícil, é desafiador. Mas no fundo, tu sabe que aquele ali é o novo caminho. E quantas coisas que vêm nesse caminho, que surgem, quantos desafios, né? Então, e muitas vezes é preciso perguntar também. E a Vasalisa dá uma lição, porque ela pergunta, mesmo ela tendo medo da bruxa megera, ela vai lá, escolhe, se conecta com a intuição dela, pergunta, não pergunta, e faz algumas perguntas, né? Para Baba Yaga. Ela pergunta sobre os cavaleiros, né? Isso, é que eu nem contei da parte dos cavaleiros, mas acho que agora dá para falar um pouquinho, né, sobre a parte dos cavaleiros. Mas eu acho que aí, Cris, tem uma outra interface que eu aprendi com a Daniela Flieger, que é uma psicóloga, uma psicanalista junguiana, que ela fala o seguinte, que nesse momento aí também tem um outro alerta, assim, que tem questões dos mistérios do feminino que devem permanecer um mistério, né? E que também faz parte desse processo iniciático da mulher, do feminino, né? Aprender a guardar segredos sobre os mistérios do feminino, especialmente no que diz respeito aos ciclos de vida e morte, né? Que estão relacionados aí com os nossos ciclos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem, bem profunda, assim, e aí depois, eu acho que depois tu deve entrar aí na parte em que a Baba Yaga vai dar o fogo, né, para a Vasalisa, porque isso vai ser fundamental para esse retorno de volta à casa, né, de volta ao lar, né? Porque ela vai sem entregar tudo, ela vai e entrega o fogo, que é o né, que foi requerido dela, né? Uhum. Então, acho que tem esse processo aí que é bem, bem importante, né? E claro que também essa coisa de saber o que perguntar, né? Tipo assim, faça as perguntas certas, né? Para você não se perder no caminho, né? Para você não se perder em coisas que não são para agora, né? Sim, sim, tem a parte ali que ela diz lá na 123, né? Existem coisas que ninguém podem saber, né? Que é quando ela traz essa parte do que é saber envelhece. Ela também traz, né? Há um ditado, há assuntos que só a Deus pertencem. Então, essa intimidade também com o nosso interior, com o nosso feminino. E isso faz muito parte também, né, desse amadurecimento. Porque que lá na tarefa 2 ela diz, né? A gente já vai aprendendo que ser boazinha demais, gentil demais, simpática demais não faz o florescer, não nos faz florir, né? Acho que cabe um vínculo aqui nessa tarefa que a Vika tá levantando esse aspecto. Por quê? Porque quando eu tô muito na inocência, quando eu tô naquele mundo do né? Eu gosto de agradar a todos, eu sou boazinha, todo mundo gosta de mim, todo mundo me requisita. Eu não tenho eu não uso esse meu radarzinho,
eu não sei ainda, eu não aprendi a usar o radar, nem esse filtrinho do que, até aqui eu vou, até aqui não. Ah, que legal, estamos aqui nesse lugar de... Bom, até aqui eu posso, até aqui essa pessoa vem, daqui para cá é o limite, né? Que a gente fala dos nossos próprios limites, da nossa própria cerquinha, né? É de saber guardar o que é desse mundo teu, do teu mundo interior, né? Acredito que vem muito nessa linha, assim. E como que a gente sabe disso? Quando a gente se permite essa iniciação, quando a gente entra nesse processo de amadurecimento e quando a gente se abre para isso, a gente vai aprendendo intuitivamente. Isso eu falo. Ah, isso aqui não. Até aqui eu vou. Até aqui eu não. Até aqui, daqui para frente já não me diz mais respeito ou não diz respeito a essa pessoa, se for o contrário, né? Seja que uma pessoa que tu vai partilhar uma informação. Então, bem legal tu ter trazido esse aspecto também, Vika. Porque ela fala que... Essa passagem, Cris, no conto, quando você lê, ela é uma passagem bem tensa. Porque ela pergunta os cavaleiros e a Baba Yaga prontamente responde. E aí a Baba Yaga provoca ela. Você não vai me perguntar mais nada? E aí a Vasalisa diz que não, né? Fica louca, começa a não de jeito nenhum, né? Então, assim, ela chama bastante atenção, assim, dessa coisa de você reconhecer os limites, né? Desses mistérios que são internos e do mundo externo, né? Porque ao tempo todo também fala dessa profundidade e fala do espelho disso, porque na verdade o feminino ele é dentro, ele é profundo, né? Mas ele se expressa no mundo externo através desse feminino, né? O que a gente expressa aqui, que é mais yang, que é mais da energia masculina, ela é um reflexo do quanto saudável está o nosso feminino interno. Né? Ah, então, e é legal que dá... Entende? Porque o que acontece? A gente tá... Quando ela fala assim... que a bonequinha fica nervosa lá e diz, não pergunta, não faz a segunda pergunta. Tu tá sendo provocado para uma coisa que vai te colocar em risco. É isso que ela está dizendo, né? Então, nessa manifestação externa, é um pouco isso, né? Porque também é um mecanismo de proteção, de você estar resguardando questões que são do teu profundo, que não precisam estar ali naquele momento, expostas. Uhum. É bem legal, porque dá para fazer um vínculo também quando a gente fala das energias masculina e feminina. Mas, Cris, como que eu uso a minha energia masculina e a minha energia feminina? Então, quando, nesse exemplo que a Vika citou, eu estou usando a minha energia masculina a favor da minha energia feminina. Então, eu estou, sim, conectada com o meu mundo interior, com o meu profundo. E eu sei quando, então, o masculino, a energia yang, está a serviço dessa energia yin, que é quando eu vejo, quando eu manifesto aquilo que eu preciso, aquilo que é para ser manifesto, né, no mundo manifesto, já que o yin é um mundo interiorizado, um mundo mais profundo, né? Então, quando a gente aprende também a fazer essa dança, né? Tá tudo interligado aqui. Quando a gente aprende a fazer essa dança entre as duas energias que estão dentro de nós, né? A feminina e a masculina, como eu trago também esse assunto ali no perfil, não né? Só para fazer um link, né? De como, porque me perguntam, tá, mas como assim? Como que eu uso? Como que eu uso a intuição? Como que eu uso a energia feminina? Como que eu uso a energia masculina? Não vai tomar receita de bolo. Passo 1, faça isso. Passo 2, faça aquilo. Mas nessa dança, nesse amadurecimento, a gente vai aprendendo. A energia masculina está ao meu serviço aqui. Então, quando eu exponho, quando eu coloco, né, de uma forma equilibrada com o meu feminino, em contato com esse mundo interior, eu vou lá e exponho aquilo que, de uma certa forma, eu entendi ser seguro para mim expor. Claro que daí tem milhares outros aspectos, outros assuntos que a gente poderia entrar. A gente poderia entrar na questão da vulnerabilidade também, que é uma questão que hoje é muito discutida, o quanto eu consigo me bancar diante das minhas questões, o quanto eu me coloco vulnerável, o quanto isso
faz bem ou não, quanto isso é importante, o quanto esse vulnerável faz parte também desse amadurecimento, mas o quanto eu, até que ponto eu posso ir sem me ferir, sem ferir os meus limites, sem ferir, sem me expor de uma forma destrutiva, autodestrutiva. Então, gente, tem assunto aqui e, né, nós poderíamos ficar horas. Eu já estou olhando aqui para o relógio. Para ajudar, embora não seja o nosso assunto, é que a gente confunde vulnerabilidade com risco. Não é a mesma coisa. Né? É diferente. Mas uma hora a gente pode fazer uma live sobre isso, dentro, interno. E não é separado do masculino. São duas faces de uma mesma coisa. A gente não tem como ser só masculino ou só feminino. Né? Sempre o que a gente está expondo fora é reflexo do que está dentro. Então, se está dentro, está ferido, o que expõe fora são comportamentos de uma mulher com um menino ferido. Né? Uhum. E se o feminino está ferido, o masculino também. Então... não existe, não tem como, entende? As coisas, são faces de uma mesma moeda, digamos assim. Né? Bom, vamos indo então, já são 20h15. Eu estava pensando se a gente continua e conclui aqui. Porque também eu acho que dá pra gente concluir, sim, né? O que tu acha, Vika? Tu tem mais um tempinho aí? Uhum. Tá. Porque daí falta a 8ª e a 9ª tarefa. Acho que é melhor a gente já falar aqui, porque de uma certa forma eu tô pontuando as tarefas, mas a gente tá falando no todo né, perpassando tudo assim. Então, acho que dá sim pra gente falar mais algumas questões aqui que envolvem diretamente ali a tarefa 8, né? Que ela diz, né, de pé nas 4 patas, né, que é assumir um poder imenso de ver e afetar os outros, o recebimento da caveira, ver as situações da própria vida com essa nova luz, descobrir o caminho de volta à família da madrasta, né? Então, olha que intenso isso, né? De pé nas 4 patas. Então, porque aqui fala muito desse medo que dá de pegar a caveira, porque a caveira é um símbolo que, em primeiro lugar, a gente sente, assusta, é uma caveira, é a morte, mas ela tem luz ali dentro também, né? E depois tem a questão ainda de que essa luz incandescente ainda mata a madrasta, e aí é um convite para ela voltar para essa parte assustadora. Então, com a caveira em mãos agora, depois de cumprir tudo aquilo que ela cumpriu, finalmente ela tem a caveira, a luz, né, na caveira. Fogo, ela né? é o fogo, isso. Ela tem o fogo em mãos, e o fogo é um fogo forte, né? Tem os olhos ali da caveira, olhos incandescentes, e agora chegou a hora. Bom, se eu achava que encarar a bruxa megera era uma parte assustadora, imagina agora que eu tenho que voltar com o fogo para a madrasta. E a madrasta aqui, ela tá representando aquele nosso lado que diz que não dá, que escraviza, né? Que pune, que limita. Então, assim, o que disso mais assusta? A bruxa megera, que vem e sacode a poeira, ou a madrasta que pune, que limita, que reforça aquela síndrome da impostora, né? Não, tu não é suficiente, tu não presta, tu não é boa. Então, ela diz aqui, de uma certa forma, ó, agora chegou a hora. Agora é a hora da verdade, né, Vika? Então, Cris, começar pela essa tua pergunta, né? O que assusta mais? E eu te diria o seguinte, que as duas assustam da mesma maneira, no meu entender, né? O que acontece ali? Quando que a Baba Yaga manda a Vasalisa embora? Quando a Vasalisa diz que a boneca é uma bênção da mãe. Ela traz essa energia da mãe boa demais para o mundo subterrâneo, né? O mundo ali mais... Leva o céu para o inferno. Da megera, né? E aí a megera dizia, ó, pois não quero isso aqui. Isso não faz parte desse mundo, né? Então, na verdade, ali a própria Baba Yaga se coloca no lugar dela, né? E diz assim, não, eu fico aqui, esse é o meu lugar. Aqui na profundeza, onde tu vai
tu pega essa caveira, tu vai me achar sempre, né? E essa mãe boa, ela tá lá na superfície, né? Então ali ela dá uma pista sobre como que a mulher vai fazer essa conexão com essas duas forças que são importantes no momento certo, né? E aí, o que ela faz? Ela diz assim, volta para casa. E aí ela entrega para Vassalissa essa caveira com os olhos incandescentes, né? E que a caveira, daí tem uma parte lá do livro que a Clarissa fala assim, que a caveira, ela está relacionada, né? Os ossos em si estão relacionados com uma invocação aos espíritos, né? Uma invocação a esses saberes ancestrais, na verdade, se a gente for buscar aqui na questão da psique feminina, com esses saberes ancestrais aí que, segundo Clarissa, né, e vários psicólogos junguianos, né, reside aí no campo do nosso útero, né? Uma sabedoria uterina, né, que a gente vem com esses saberes, né, que assim, a gente nasceu, a gente foi gerada no útero de uma mulher com o nosso útero lá dentro, né? E essa mulher foi gerada no útero de outra, né? Então a gente carrega através dessa memória uterina essa força e essa sabedoria, né? Ancestral. Então, é uma força ancestral. Que já então, vem. Baba Yaga, ela tá ali representando esse conjunto, né? Esse mosaico dessa sabedoria, e ela entrega para Vassalissa essa caveira, né, incandescente, quer dizer, com chama, com vida, né? O fogo é vida, né? É a pulsão da vida ali, né? Quer dizer, o que ela está entregando ali? Ela está entregando um pedacinho da ancestralidade. Agora você carrega contigo a ancestralidade. Está levando a caveira junto contigo. Que é assustadora, ela fica com medo. Ela tem uma hora que ela quer largar no meio do caminho. Ela até diz, né, ali que a caveira, nas varas, pertencem a seres humanos que a Yaga matou e comeu. Então, ela também tem essa coisa do... Tem então, tu tem medo daquilo, né? Mas, para além disso, ela representa todo esse suporte da ancestralidade, né? Então, ela volta sozinha, né? Por isso, de pé nas quatro patas, né? Que daí isso está relacionado lá com a loba, né? Com a loba. Então, ela é uma loba que volta assim, de pé, ela mesmo, né, clareando o caminho dela, sabendo o caminho de volta para o lar, né? E aí ela chega, claro, ela tem medo dessa Baba Yaga, que é esse aspecto do feminino, né, que tem todo esse poder, que tem essa sabedoria, que tem essa fúria também, né, essa coisa assim mais visceral, né, que assusta. E ela vai em direção à outra interface dela, que assusta, e ela é nós, né, gente? Todas essas que estão aí que a gente está falando é a gente, né? Então a gente está indo de volta para o lar, carregando essa luz, essa fonte, né? Em direção à família da madrasta, né? Que é outra megera, né? A madrasta, as filhas, né? E aí, o que acontece quando ela volta, quando ela chega de volta? O fogo, a vida, a intensidade que a caveira, essa sabedoria carrega, ela é tão forte que ela mata essa sabotadora, né? Porque, na verdade, essa família aí da madrasta são os nossos sabotadores, é a nossa impostora, enfim. Então, naquele momento, quando você está com isso presente, assim, na tua vida, isso é capaz de queimar esse aspecto, né, da nossa psique, né? Claro, às vezes a gente esquece a caveira de lado e a impostora, ela renasce, né? Porque ela não morre de verdade, né? Tipo assim, é legal falar isso, né? Que a gente até falou antes ali de que acontece isso só uma vez, né? Então, uma vez iniciada, eu estou blindada da madrasta, estou blindada do pai inocente. Amor, não, a gente... Preciso dizer, contar que somos cíclicas. A gente vai, volta, vai, volta. Em espiral, né? A gente volta com um nível de maturidade maior. Isso, que daí é o nível seguinte da espiral, né? Se a gente tá aqui na pontinha da espiral, a gente começa a subir, 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 subir. Então, a gente tá tendo uma evolução, mas não significa que a gente está blindado de tudo, né? Porque a gente precisa desses estágios, né? De níveis diferenciados até que a gente aprenda e vá para a próxima tarefa e assim por diante. E aí, isso que a Vika falou já é...
né, Cris? Desculpa aí, mas eu já entrei lá na nona Isso, tarefa. eu ia dizer, a Vika já falou aí da nona tarefa, e é essa a ideia mesmo, Vika. Eu gosto só de falar a tarefa, porque lá na primeira a gente falou, são 9 tarefas, só para o pessoal que está acompanhando, que vai acompanhar depois, se ache aí também, né? Mas é isso mesmo, porque se a gente for ver no final das contas, tem os assuntos centrais que ela vai pincelando em cada tarefa, trazendo um aspecto, ou um não, né? Mais de um aspecto. E essa nona tarefa, que é reformular a sombra, é exatamente isso que a Vika falou do que a caveira faz, né? E aí ela diz aqui. Uma vez de volta a casa, a caveira observa a madrasta e suas filhas queimando-as até reduzi-las a cinzas. Vasalisa tem uma vida longa e feliz daí em diante. Então, as tarefas são usar a própria visão aguçada, a visão aguçada são os olhos da caveira, para reconhecer a sombra negativa da nossa própria psique e ou os aspectos negativos das pessoas e acontecimentos do mundo exterior, bem como para reagir a eles. Então, assim, a mulher boazinha demais, que ela tá lá naquele primeiro estágio, que ela não pegou a caveira ainda, ela não se dá conta nem das próprias sombras, né, dessa psique, e nem das sombras da volta, das pessoas que estão à volta dela, das situações. Então, ela não vê perigo. E aí vem muito a questão aqui dos sabotadores, representados aqui nessa história pela madrasta, pelas filhas da madrasta, pela mãe boa demais, pelo pai inocente, que pode até ser que veja, mas às vezes pode ser que finge que não vê, ou realmente é muito inocente demais, está hipnotizado ali de alguma forma. Então ela vê assim que é hora de reformular. Depois que eu peguei essa caveira uma vez na mão, que eu subi lá nas 4 patas, né? Que nem a Vika falou, que simboliza a loba, a mulher selvagem, que eu peguei a caveira na mão com o fogo da vida, que aquele fogo ali representa as nossas uma sabedoria ancestral, porque é isso, né? Por que a gente fala tanto em resgate das raízes e resgate da ancestralidade? Porque essa sabedoria, ela vem passando, esse DNA que a gente tem, não é só para dizer que é a cor dos olhos, o cabelo, é um DNA que é físico, emocional, espiritual, né? Na constelação a gente fala da alma familiar, né? Então essa sabedoria, ela tá na nossa alma familiar. E como a Vika colocou ali, a gente já tá lá dentro do útero da nossa mãe, desde antes, quando ela estava no útero lá da mãe dela, e por aí vai. Então, é usar essa sabedoria ancestral para reformular a sombra e pegar a caveira na mão, mesmo muitas vezes com medo, porque é essa caveira, essa luz, essa força que vai ajudar a gente a identificar, a ter uma visão mais aguçada. Então, assim, será mesmo que essa pessoa está me falando isso que ela está me falando? O que realmente tem por trás? O que ela realmente quer, né? É questionar mais as coisas também, trazendo um pouco assim pro nosso dia a dia, né? É quando vem aquela pessoa que se aproxima por um interesse, ok, a postura é da pessoa. Ah, ela tá chegando em mim com uma maldade, ou com interesse, ou com sei lá o quê. É o nível de evolução que ela tem, é o melhor que ela tem para entregar. Mas a gente não pode se esquecer lá dos espelhos, né? Tudo aquilo que chega pra gente, de alguma forma, também é para mostrar um lado nosso. Então, o que isso quer me dizer? Quando eu já experimentei de pegar a caveira, de usar a minha visão aguçada e a minha intuição, eu vou no mínimo questionar. Tá, mas qual é o meu aprendizado aqui? Até quando eu tenho que ficar aqui nessa relação? Né? E aí a Clarissa vai trazendo ali depois algumas perguntas, né? Que quando a gente está ligado ao nosso self instintivo, a nossa alma do feminino, que é natural e selvagem, em vez de examinar o que por acaso esteja em exibição, dizemos a nós mesmas: estou com fome de quê? Do que sinto falta? O que desejo agora, né? Estou morrendo de vontade de quê? No caso desse outro exemplo que eu estava dando aqui, o que isso representa para mim? A gente começa a usar mais
esse nosso eu instintivo, esse nosso feminino para nos guiar. A gente começa a usar essa visão mais aguçada. E aí sim, a gente poder dizer que alimenta a nossa intuição. Porque ao me questionar, ao me perguntar sobre se aquilo ali é saudável para mim, se aquilo ali é realmente o que eu quero, o que eu tenho para aprender com isso agora, porque eu ainda estou nesse local, nessa relação, porque eu ainda estou me submetendo a isso e aquilo. Porque não é só todos ali, que nem a Vika disse desde o começo, né? Quando ela começou a falar, todos ali são madrasta, pai e tudo mais, são todos aspectos nossos. Então, assim, quando a gente ainda tá muito numa vibração mais imatura, mais infantil, a gente joga para fora todas essas questões. Ah, mas é a Vika que gosta disso, que não é certo em tal coisa, a Vika que não faz isso, a fulana que não faz aquilo. É mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro, né? E essa visão instintiva que ela está trazendo aqui, da conexão com a intuição, com o teu poder interior, é sobre isso. É sobre tu olhar para dentro e acessar dentro de ti o que precisa ser mudado, o que precisa ser visto, o que está na hora de dar uma chacoalhada. Será que eu preciso entrar na floresta de novo? Será que eu preciso encontrar a Baba Yaga de novo? Né, Vika? Eu acho que ela traz muito essas questões, assim, né? Pra gente ir fazendo um fechamento também, né? Não, é que eu estava procurando aqui um trechinho que ela fala do momento em que as três são reduzidas a um carvão, a mãe e as duas filhas. Ah, eu tenho esse trecho aqui. Que daí traz... Ah, tu achou? Aqui, ó. Ah, tá, tu achou? Tá. Ó, fala assim, ó, que quando elas chegam, né, elas se transformam em 3 carvãozinhos, né? Elas pegam fogo, né, e se transformam em 3 carvãozinhos. E eles pertencem ao campo da mãe da vida, morte e vida. Eles foram reduzidos praticamente a nada na psique. E daí ela fala depois assim, ó, que tem um outro aspecto, né, nesse esgotamento de energia dessa família destrutiva, porque o que acontece? Esse carvãozinho, ele acaba sendo uma sementinha para nascer algo novo, né? Para dar espaço para nascer algo novo. Então, assim, é dentro do ciclo de vida, morte e vida, né? Ai, acho que ali tem uma frase no final. Importância... Oi? Não, tem uma frase ali no final, que é na página 135, que fala bem disso que tu tá trazendo ali, do deixar morrer, é o tema final da história. Deixar morrer, exatamente, que é o que Vasalisa... tu tá falando, né? De fazer as perguntas, né, para a gente saber para onde a gente vai, porque é preciso para que a gente possa fazer florescer coisas novas, né, para que as coisas que a gente quer que aconteçam, né, na nossa vida, que sejam, né, que se realizem na nossa vida, muitas vezes a gente precisa, né, deixar morrer aspectos nossos, deixar morrer situações, às vezes até relações, enfim, para dar espaço a essa energia nova, né? Uhum. E aí todas as perguntas que tu trouxe ali para poder estar dando um norte. Né? Um horizonte aí para a gente estar pensando sobre isso. Uhum. Acho que é bem profundo, a gente podia ficar mais... Gente, nós podíamos ficar até aqui, ó, virar a noite aqui. E ali, só para terminar ali, ela fala, né, Vasalisa aprendeu sua lição. Ela cai numa crise histérica quando a caveira faz arder as mulheres perversas? Não, o que deve morrer, morre. Então aqui é a grande lição, né, do que deve morrer, morre, exatamente o que a Vika estava falando aí. E eu diria que sim, que é um processo, né? Então, claro que aqui está numa forma de conto, é fácil contar em alguns minutos, na vida, na prática, não é em alguns minutos que acontece, né? Às vezes em tempos, cada um com o seu tempo, mas eu acho interessante se a gente tem acesso a esse conhecimento, ter acesso a um livro desses, né? Não necessariamente tenha que ser esse livro, tem tantos outros livros tão bom quanto, cursos, terapias, conversas com amigas que também estejam nesse processo de evolução, enfim, são diversas as formas
da gente se conectar com esse nosso processo de aprender essa lição que a Vasalisa está ensinando aqui, que é o que deve morrer, morre. A mãe boa demais teve que morrer, morreu, né? Deixou lá o legado dela. A bruxa megera passou, a madrasta e as filhas também morreram. Então, assim, que nem a Vika falou, são aspectos nossos que tiveram que morrer. E aí não dá para, não é a questão toda não é entrar numa crise histérica, né? Que nem ela fala ali, mas de aceitar isso. E eu sei que na prática tem os desafios, né? Falar algumas coisas, eu sei que parece mais fácil, né? Aceitem, trabalhem em aceitação. Mas a vida, ela é inteligente, a vida flui, ela nos ensina. Se a gente não aprende de um jeito, não aprendeu nesse caminho aqui, vai aprender num outro caminho e assim por diante. Então, todo dia a gente está cheio de oportunidades para isso. E, gente, é isso. Como nós falamos, daria para a gente continuar aqui falando só desse conto mais umas 2, 3 lives, eu acho, né? Mas para esse primeiro momento, para essa primeira série, a gente vai encerrando aqui esse conto da Vasalisa. Na próxima terça-feira, a gente vai falar sobre o Barba Azul, né? Então, também que é uma outra história maravilhosa, não percam. E eu quero agradecer demais a Vika, né? Como eu disse lá no início, sou grata, eu honro ela, admiro muito, né? Como pessoa, como profissional, e acredito que ela engrandeceu demais, assim, esse encontro, trazendo a sabedoria dela, os insights dela. Então, eu só tenho a agradecer. E agradecer também, claro, vocês que passaram por aqui, quem está aí até agora, quem for assistir depois da gravação, gratidão. Eu honro muito cada uma de vocês. Vika, querida, muito obrigada. Muito obrigada, minha flor. Eu e a minha Vasalisa, que tu não tá vendo aqui. Agora eu consigo. Agora eu consigo ver. Olha aí, ó. Ai, que linda. Olha, ela do bonequinho, ó. Que linda. Ai, então, eu quero uma a Vasalisa. você, Cris. Eu tenho outra ali, mas aquela já não é a Vasalisa. Eu adoro bonecos. Agradecer pelo convite, né, por essa troca maravilhosa, agradecer as pessoas que nos acompanharam, que vão assistir a gravação, né, e que traga luz aí e evolução para todas nós. Muito obrigada. Tá bom. Um beijo, gente. Boa noite e até a próxima terça. Tchau, Vika. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, Vasalisa.